Olá, gente, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. A Mulher de 30 anos, mais um episódio. No episódio anterior, eu lia o trecho em que a família está reunida numa casa de campo bastante interessante, lá na região de Versalhes, na França, e a família, e ali daí tem, a gente encontrou aqui a descrição da família. Nós temos aqui então um menino de 5 anos, o pequenininho, depois vem uma menina de 7 anos, depois um outro filho de 13 anos e a filha mais velha. E mais o casal. 6 pessoas então, eles estavam na sala e tudo mais, e aprontando as crianças para dormir e tudo bem, até que nessa casa de campo, frio, alguém bateu na porta de forma bastante desesperada. O cão de guarda latiu furiosamente. Noite, né? 10h30, 11 horas, então imagine da noite. Os criados não estão na casa, os criados todos foram uma festa lá, e então só está a família aqui. Página 157, vamos continuando aqui. O cão de guarda latiu furiosamente. Helena, Gustavo, o general e sua mulher estremeceram. Então Helena é a mais velha, o Gustavo é o menino de 13 anos, o general, né, é o Vitor, e a mulher, a Júlia, estremeceram. Mas Abel, que é o menino de 3 anos, que sua mãe acabava de pentear, e Moína, que é a menina de, aliás, 3 anos, e a menina de 7 anos, não acordaram, estavam dormindo. É alguém que deve estar com pressa, exclamou o militar, colocando a filha na poltrona, a Moína que estava no colo dele. Saiu bruscamente do salão sem ter ouvido o pedido da esposa. Meu amigo, não vá, porque ele queria ver o que estava acontecendo, o que aquela batida lá fora, né? De alguém ali, talvez até pedindo um socorro, alguma coisa nesse gênero. O Marquês passou no quarto de dormir, então o Marquês ele passou no quarto de dormir, muniu-se de um par de pistolas, acendeu a lanterna, atirou-se para a escada, desceu com a rapidez do relâmpago e encontrou-se imediatamente na porta da casa, onde seu filho o seguiu intrepidamente. Então, provavelmente, tinha uma escada, né, que ia lá para fora, para a porta da casa. Quem está aí? Perguntou. Abra, respondeu uma voz quase sufocada por respiração ofegante. É amigo? Sim, amigo. Está só? Sim, mas abra, porque eles estão chegando. Um homem esgueirou-se sob o portal com a fantástica velocidade de uma sombra, logo que o general entreabriu a porta. E sem que este pudesse opor-se, o desconhecido obrigou-o a largá-la, repelindo-a com um vigoroso pontapé, e nela apoiando-se resolutamente como para impedir que fosse aberta. O general, que erguera subitamente a pistola e a lanterna à altura do peito do desconhecido, a fim de mantê-lo em respeito, viu um homem de estatura média envolvido numa capa de peles, com traje de velho, amplo demais, que se arrastava e parecia não ter sido feito para ele. Por acaso, o Prudência, o fugitivo, trazia a fronte inteiramente coberta por um chapéu que lhe caía sobre os olhos. Senhor, disse o general, baixe o cano de sua pistola. Não pretendo ficar em sua casa sem o seu consentimento. Então, senhor, disse ao general, baixe o cano de sua pistola. Não pretendo ficar em sua casa sem o seu consentimento. Mas se eu sair, a morte me espera na barreira. E que morte? Por ela o senhor responderia perante Deus. Peço-lhe hospitalidade por 2 horas. Pense bem nisso, senhor. Por mais suplicante que eu seja, devo ordenar com o despotismo da necessidade. Quero a hospitalidade da Arábia, que eu lhe seja sagrado. Do contrário, abra, irei morrer. Preciso de segredo, asilo e água. Ó, água, repetiu ele com uma voz que estertorava. Quem é o senhor?
perguntou o general, surpreendido com a agitação febril do desconhecido. Ah, quem sou? Pois bem, abra, eu me afasto, respondeu o homem com infernal ironia. Apesar da habilidade com que o marquês projetava os raios da lanterna, só podia ver a parte inferior do rosto, e nada neste rosto advogava em favor de uma hospitalidade tão singularmente reclamada. As faces estavam trêmulas, lívidas e os traços horrivelmente contraídos. Na sombra projetada pela aba do chapéu, os olhos se desenhavam como dois clarões que quase faziam empalidecer a luz fraca da vela. Entretanto, urgia uma resposta. Senhor, disse o general, sua linguagem é tão extraordinária que, em meu lugar, o senhor dispõe de minha vida, exclamou o estranho num tom de voz terrível, interrompendo o seu hospedeiro. 2 horas, disse o marquês irresoluto. 2 horas, repetiu o homem. Mas de repente afastou o chapéu como um gesto de desespero, descobriu a fronte e lançou, como se quisesse fazer uma última tentativa, um olhar cuja viva claridade penetrou a alma do general. Esse impulso de inteligência e vontade assemelhava-se a um relâmpago e foi fulminante como raio, pois há momentos em que os homens são investidos de um poder inexplicável. Vá lá, seja o senhor quem for, estará em segurança sob meu teto, replicou gravemente o dono da casa, que acreditou obedecer a um desses movimentos instintivos que o homem nem sempre sabe explicar. Que Deus o recompense, acrescentou o desconhecido, deixando escapar um profundo suspiro. Está armado? Perguntou o general. Como única resposta, o estranho, mal lhe dando tempo de uma olhadela à sua peliça, abriu-a e fechou-a rapidamente. Estava sem armas aparentes e vestia-se como um jovem que sai do baile. Por mais rápido que fosse o exame, o desconfiado militar viu-o bastante para exclamar: onde diabo o senhor pôde enlamear-se assim com um tempo tão seco? Ainda pergunta, respondeu ele com ar altivo. Neste momento, o marquês percebeu seu filho e recordou-se da lição que lhe havia dado sobre a estrita execução da palavra empenhada. Ficou tão vivamente contrariado com essa circunstância que lhe disse, não sem um tom de cólera: como, pequeno maroto, ainda estás aí em lugar de estares na tua cama? Porque julguei poder ser útil no perigo, respondeu Gustavo, filho dele. Vamos, sobe ao teu quarto, disse o pai, suavizado com a resposta do filho. E o senhor, disse ele, dirigindo-se ao desconhecido, siga-me. Tornaram-se silenciosos como dois jogadores que se desafiam. O general começou até a conceber sinistros pressentimentos. O desconhecido já lhe pesava sobre o coração como um pesadelo, mas dominado pela palavra empenhada, conduziu-o através dos corredores e escadas da casa e fê-lo entrar num grande quarto situado no 2º andar, exatamente acima do salão. Essa peça desabitada servia de secadouro no inverno, não se comunicava com nenhum outro aposento e só possuía como adorno um velho espelho abandonado sobre a lareira pelo proprietário precedente e um espelho maior que, tendo ficado sem aproveitamento por ocasião da mudança do marquês, fora provisoriamente colocado diante da lareira. O assoalho da vasta mansarda nunca fora varrido, o ar era glacial e as 2 velhas cadeiras desempalhadas compunham todo o mobiliário. Após ter colocado a lanterna sobre o peitoril da lareira, o general disse ao desconhecido: sua segurança impõe como asilo esta miserável mansarda, e como o senhor tem minha palavra para o segredo, permita-me encerrá-lo aqui. O homem baixou a cabeça em sinal de aquiescência. Pedi apenas asilo, discrição e água, acrescentou. Vou trazê-la para o senhor, respondeu o marquês, que fechou a porta com cuidado e desceu às apalpadelas ao salão para apanhar um archote e a fim de ir procurar pessoalmente uma garrafa na despensa. Pois então que há? Perguntou a marquesa ao marido. Nada, minha querida, respondeu ele com ar frio. No entanto, ouvimos bem, você acaba de conduzir alguém lá para cima. Helena,
replicou o general, olhando a filha que erguera a cabeça para ele. Pense que a honra de seu pai repousa em sua discrição. Você nada deve ter ouvido. A moça respondeu com um movimento de cabeça significativo. A marquesa ficou interdita e interiormente ofendida com a maneira usada pelo marido para impor-lhe silêncio. O general foi apanhar uma garrafa, um copo, e tornou a subir ao quarto onde estava o estranho. Encontrou-o de pé, apoiado à parede, perto da lareira, de cabeça nua. Atirara o chapéu sobre uma das cadeiras. O homem não contava, sem dúvida, ver-se tão vivamente iluminado. Sua fronte enrugou-se e seu rosto tornou-se inquieto quando seus olhos encontraram os olhos perquiridores do general. Mas suavizou-se e tomou uma fisionomia graciosa para agradecer a seu protetor. Quando este último colocou o copo e a garrafa sobre o peitoril da lareira, o desconhecido, após ter ainda tirado um olhar flamejante, rompeu o silêncio. Página 162. Senhor, disse ele em voz suave, mas que não obstante acusava ainda um estremecimento interior. Vou lhe parecer esquisito, desculpe caprichos necessários. Se o senhor continuar aí, peço-lhe que não me olhe quando eu beber. Contrariado ainda de obedecer a um homem que lhe desagradava, o general voltou-se bruscamente. O estranho tirou do bolso um lenço branco e com ele envolveu a mão direita, depois apanhou a garrafa e bebeu de um trago a água que ela continha. Sem pensar em infringir seu tácito juramento, o marquês olhou maquinalmente no espelho, mas como a correspondência entre os dois espelhos permitisse a seus olhos abranger perfeitamente o desconhecido, viu o lenço tingir-se subitamente de vermelho ao contato das mãos que estavam cheias de sangue. — Ah, o senhor olhou-me! Exclamou o homem quando, após beber e envolver-se na capa, examinou o general com ar suspeitoso. — Estou perdido. Eles estão chegando. Ei-los. — Nada ouço, disse o marquês. — Porque não está interessado, como eu, em ouvir no espaço. O senhor bateu-se em duelo para estar assim coberto de sangue? Perguntou o general, bastante emocionado, distinguindo a cor das manchas de que as roupas de seu hóspede estavam embebidas. Sim, um duelo, o senhor o disse, repetiu o estrangeiro, deixando errar sobre os lábios um amargo sorriso. Neste momento, o som de diversos cavalos a galope ressoou ao longe, mas esse ruído era fraco como os primeiros clarões da madrugada. O ouvido apurado do general reconheceu a marcha de cavalos disciplinados pelo regime de esquadrão. — É a gendarmeria, disse ele. Atirou ao prisioneiro um olhar de natureza a dissipar as dúvidas que lhe podia ter sugerido com sua indiscrição involuntária, apanhou a lanterna e voltou ao salão. Mal pousar a chave do quarto de cima sobre a lareira, o ruído produzido pela cavalaria cresceu e se aproximou do pavilhão com uma rapidez que o fez estremecer. Com efeito, os cavalos se detiveram à porta da casa. Após ter trocado com os camaradas algumas palavras, um cavaleiro desceu, bateu rudemente e obrigou o general a ir abrir. Este último não pôde dominar uma secreta emoção à vista dos 6 gendarmes, cujos chapéus bordados a prata brilhavam à luz da lua. — Excelência, disse-lhe um sargento, não ouviu há pouco um homem correndo para a barreira? — Para a barreira? Não. — O senhor não abriu a porta a ninguém? Tenho o hábito de abrir eu mesmo minha porta? — Mas perdão, meu general, neste momento parece-me que... Ora essa, exclamou o marquês encolorizado, vai divertir-se comigo? Tenho o direito... Nada, nada, excelência, continuou suavemente o sargento. Há de perdoar nosso zelo. Bem sabemos que um par de França não se expõe a receber um assassino a esta hora da noite, mas o desejo de obter algumas informações... Um assassino, reclamou o general. E quem foi? O barão de Mauny. Acaba de ser morto com uma machadada,
continuou o gendarme. Mas o assassino está sendo perseguido. Estamos certos de que anda pelos arredores e vamos encurralá-lo. Queira desculpar, meu general. O gendarme falava enquanto montava outra vez, de maneira que, felizmente, não lhe foi possível ver o rosto do general. Habituado a tudo supor, o sargento teria talvez podido conceber suspeitas ao ver aquela fisionomia aberta onde se retratavam tão fielmente os movimentos da alma. Sabe-se o nome do assassino? Perguntou o general. Não. Ele deixou a escrivaninha cheia de ouro e bilhetes de banco sem tocar em nada. É uma vingança, disse o marquês. Ah, essa é boa. Contra um velho? Não. Esse atrevido não terá tido tempo de dar o golpe. E o gendarme reuniu seus companheiros que já galopavam ao longe. O general ficou durante um momento presa de perplexidades fáceis de compreender. Em breve escutou os criados que regressavam discutindo calorosamente e cujas vozes ressoavam na encruzilhadinha de Montreux. Quando chegaram, sua cólera, que só procurava um pretexto para manifestar-se, caiu sobre eles como o fragor do raio. Sua voz fez tremer a casa. Em seguida, acalmou-se de repente, quando o mais audacioso, o mais esperto deles, seu criado de quarto, desculpou o atraso, dizendo-lhe que haviam sido detidos na estrada de Montreux por gendarmes e agentes da polícia à procura de um assassino. O general calou-se subitamente. Em seguida, chamado por essa palavra aos deveres de sua singular posição, ordenou secamente a todos que se fossem deitar imediatamente, deixando-os espantados pela facilidade com que admitia a mentira do criado de quarto. Mas, enquanto esses acontecimentos se passavam no pátio, um incidente muito superficial na aparência mudara a situação das outras personagens que figuram nessa história. Apenas saíra o marquês, sua esposa, olhando alternadamente para a chave da mansarda e para Helena, acabou por dizer em voz baixa, inclinando-se para a filha: Helena, seu pai deixou a chave na lareira. A moça, espantada, ergueu a cabeça e olhou timidamente a mãe, cujos olhos cintilavam de curiosidade. Pois então, mamãe, respondeu ela em voz perturbada, bem quisera saber o que se passa lá em cima, se há uma pessoa ainda não se mexeu. Vá, pois. Eu? Disse a moça com uma espécie de terror. Tem medo? Não, senhora, mas creio ter ouvido o passo de um homem. Se eu mesmo pudesse ir, não lhe teria pedido que subisse, Helena, continuou a mãe com um tom de fria dignidade. Se seu pai voltasse e não me encontrasse, talvez me procurasse, ao passo que não notará sua ausência. Olha que terrível. Senhora, respondeu Helena, se é uma ordem eu irei, mas perderei a estima de meu pai. Como? Disse a marquesa com um acento de ironia. Mas já que você tomou a sério que era apenas brincadeira, ordeno-lhe agora que vá ver quem está lá em cima. Eis aqui a chave, minha filha. Seu pai, recomendando-lhe silêncio, a propósito do que se passa neste instante em sua casa, não lhe proibiu que subisse a esse quarto. Vá e saiba que uma filha jamais deve julgar a mãe. Após ter pronunciado essas palavras com toda a severidade de uma mãe ofendida, a marquesa tomou a chave e entregou-a a Helena, que se ergueu sem dizer palavra e deixou o salão. Minha mãe saberá sempre obter seu perdão, mas eu estarei perdida no espírito de meu pai. Quer, pois, privar-me da ternura que ele tem por mim, expulsar-me de casa? Essas ideias fermentaram subitamente em sua imaginação enquanto caminhava sem luz ao longo do corredor, ao fundo do qual estava a porta do quarto misterioso. Quando aí chegou, a desordem de seus pensamentos teve alguma coisa de fatal. Essa espécie de meditação confusa serviu para fazer transbordar 1000 sentimentos contidos até aí em seu coração. Não acreditando mais, talvez num futuro feliz, ela acabou, nesse momento terrível, por desesperar da vida.
Tremia convulsivamente, aproximando a chave da fechadura, e sua emoção tornou-se mesmo tão forte que se deteve um instante para colocar a mão no coração, como se tivesse o poder de acalmar-lhe, com isto, as pancadas profundas e sonoras. Enfim, abriu a porta. Sem dúvida, o ranger dos gonzos ressoara em vão aos ouvidos do assassino. Embora seu ouvido fosse muito fino, ele ficou quase colado à parede, imóvel e perdido em seus pensamentos. O círculo de luz projetado pela lanterna iluminava-o fracamente, e ele se assemelhava, nesta zona claro-escura, a essas sombrias estátuas de cavaleiros, sempre de pé no ângulo de algum túmulo negro sob capelas góticas. Gotas de suor frio sulcavam sua fronte larga e amarela. Uma incrível audácia brilhava neste rosto fortemente contraído. Seus olhos de fogo, enxutos e fixos, pareciam contemplar um combate na obscuridade que estava diante dele. Pensamentos tumultuosos passavam rapidamente naquela face, cuja expressão firme e precisa indicava uma alma superior. Seu corpo, sua atitude e suas proporções harmonizavam-se com seu gênio selvagem. Esse homem era todo força e poder e encarava as trevas como uma imagem visível de seu futuro. Habituado a ver as figuras enérgicas dos gigantes que se comprimiam em torno de Napoleão, e preocupado por uma curiosidade moral, o general não prestara atenção às singularidades físicas desse homem extraordinário. Mas sujeita, como todas as mulheres, às impressões exteriores, Helena foi impressionada pela mistura de luz e sombra, de grandiosidade e paixão por um caos poético que dava ao desconhecido a aparência de Lúcifer erguendo-se da queda. Reerguendo-se da queda. De repente, a tempestade impressa naquele rosto acalmou-se como por magia, e o indefinível império de que o estranho era involuntariamente o princípio e o efeito, espalhou-se em torno dele com a rapidez progressiva de uma inundação. Uma torrente de pensamentos correu de sua fronte no momento em que seus traços voltaram às formas naturais. Encantada, fosse pela estranheza daquela entrevista, fosse pelo mistério no qual penetrava, a moça pôde então admirar uma fisionomia suave e cheia de interesse. Ficou durante algum tempo num silêncio impressionante e presa de perturbações até então desconhecidas à sua alma juvenil. Mas em breve, fosse por ter Helena deixado escapar uma exclamação, fosse por ter feito um movimento ou ainda por ter o assassino voltando do mundo ideal ao mundo real, ouvido uma outra respiração além da sua, ele virou a cabeça para a filha de seu hospedeiro e percebeu indistintamente na sombra a figura sublime e as formas majestosas de uma criatura que tomou por um anjo ao vê-la imóvel e vaga como uma aparição. Senhor, disse ela em voz palpitante. O assassino estremeceu. Uma mulher? Exclamou ele suavemente. Será possível? Afaste-se, continuou ele. Não reconheço a ninguém o direito de lamentar-me, absolver-me ou condenar-me. Devo viver só. Vá, criança, acrescentou com um gesto de soberano. Reconheceria mal o serviço que me presta o dono desta casa se deixasse uma só das pessoas que a habitam respirar o mesmo ar que eu. Preciso submeter-me às leis do mundo. Essa última frase foi pronunciada em voz baixa. Acabando de compreender com sua profunda intuição as misérias que despertou essa ideia melancólica, atirou a Helena um olhar de serpente e agitou no coração da jovem um mundo de pensamentos nela ainda adormecidos. Foi como uma luz que lhe houvesse iluminado regiões desconhecidas. Sua alma foi destruída, subjugada, sem que ela encontrasse força para defender-se contra o poder magnético desse olhar, por mais involuntariamente lançado que tivesse sido. Trêmula e envergonhada, saiu e só voltou ao salão um momento antes do regresso do pai,
de maneira que nada pôde dizer à mãe. Aqui é interessante que o general, por exemplo, acostumado, né, às batalhas, enfim, um sujeito bastante prático, é estranho que ele tenha recolhido esse assassino em casa, assim, nem conhecia o cara, numa noite, né? Ele simplesmente, imagina, inclusive porque seria muito mais prudente, poderia dizer, não, bateu na porta errada, meu amigo. Ah, mas eles vão me pegar. Paciência, não é aqui que o senhor tem que se esconder. Se esconda no mato, sei lá, vá se esconder no estábulo, corra aí. Mas aqui dentro de casa, não. E pelo contrário, ele fez com que o cara, essa pessoa aqui, entrasse em casa e ficasse lá, expondo a sua própria família, né? Então, essa parte aqui realmente ficou um pouco complicado de entender. Mas vamos lá. É, então a menina subiu para ver o que tinha lá, por curiosidade da mãe, né? E a mãe usou a filha, na verdade, porque se o pai ficasse bravo, ficaria bravo com a menina. Porque ele, claro, não queria que soubesse o que estava acontecendo no quarto de cima, que era esse cara, essa pessoa, esse assassino, estava escondido lá. E voltando um pouquinho antes, você vê que interessante. A polícia lá, gendarme, né? Estava procurando o assassino. O próprio general não entregou o assassino, quer dizer, comprou uma história do assassino, o que é muito estranho, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer no nosso romance aqui. O general, muito preocupado, passeava silenciosamente, os braços cruzados, indo num passo uniforme das janelas que davam para a rua às janelas do jardim. Sua mulher velava Abel adormecido. Moína, estendida na poltrona como um pássaro no ninho, dormitava despreocupada. A irmã mais velha segurava numa das mãos um novelo de linha, na outra uma agulha e contemplava o lume. O profundo silêncio que reinava no salão dentro e fora da casa só era interrompido pelos passos arrastados dos criados que se foram deitar um a um, por alguns risos abafados, algum último eco de sua alegria e da festa nupcial. Depois ainda, pelas portas de seus respectivos quartos, no momento em que as abriam, falando-se uns aos outros e quando as fechavam. Alguns ruídos surdos ouviram-se ainda junto aos leitos. Uma cadeira caiu, a tosse de um velho cocheiro ressoou fracamente, mas em breve a sombria majestade que rompe na natureza adormecida à meia-noite dominou em toda a parte, só as estrelas brilhavam. O frio tomara conta da terra. Meia-noite. Nenhum ser falou ou agitou-se. Apenas o fogo crepitava, como para fazer compreender a profundeza do silêncio. O relógio de Montreux deu 1 hora. Nesse momento, passos extremamente leves ressoaram fracamente no andar superior. O marquês e a filha, certos de que haviam encerrado o assassino do Sr. de Mauny, atribuíram esses movimentos a uma das mulheres e não se admiravam ao ouvirem abrir-se a porta dos cômodos que precedia o salão. De repente, o assassino apareceu entre eles. O estupor no qual o marquês estava mergulhado, a viva curiosidade da mãe e o espanto da filha permitiram que ele avançasse quase até o meio do salão. Disse então ao general, numa voz singularmente calma e melodiosa: Excelência, as 2 horas vão expirar. O senhor aqui? Exclamou o general. Como é possível? Com um olhar terrível, interrogou a esposa e os filhos. Helena tornou-se rubra como fogo. O senhor, continuou o militar num tom penetrante, o senhor entre nós, um assassino coberto de sangue aqui. O senhor mancha esse quadro. Saia, saia, acrescentou com um acento de furor. É interessante, agora ele se voltou contra esse sujeito, mas foi ele que colocou esse sujeito dentro de casa. E o cara conseguiu sair do quarto porque a menina provavelmente ou deixou a chave ou deixou aberta a porta. Porque a ideia do Marquês é que ele subisse lá para soltá-lo, né? Talvez isso, o fato de ele ter descido, de se misturado ali no ambiente familiar, isso que tenha provocado a ira do general Marquês aqui. A palavra assassino, a Marquesa deu um grito. Quanto a Helena, essa palavra pareceu decidir de sua vida. Seu rosto não acusou o menor espanto.
Parecia ter esperado esse homem. Seus pensamentos tão vastos tiveram um sentido. A punição que o céu reservava a seus erros manifestava-se. Crendo-se tão criminosa quanto o era este homem, encarou-o com um olhar sereno. Era sua companheira, sua irmã. Para ela, uma ordem de Deus manifestava-se nessa circunstância. Alguns anos mais tarde, a razão teria feito justiça a seus remorsos, mas nesse momento eles a tornavam insensata. O estranho conservou-se imóvel e frio. Um sorriso de desdém pintava-se em seus traços e em seus carnudos lábios vermelhos. A impressão que eu tive é que a Helena, a filha mais velha, se encantou com a figura do cara, desse assassino. E agora, sabendo que ele é assassino, porque lá atrás, me parece que ela acabou sem querer, empurrando, assassinando um dos irmãos também. E carrega talvez isso nas costas como culpa, imagino, né? O senhor reconhece bem mal a nobreza de meu procedimento para consigo, disse ele lentamente. Não quis tocar com minhas mãos o copo no qual me deu água para acalmar minha sede. Nem mesmo pensei em lavar minhas mãos sangrentas sob seu teto, e dele saio não tendo deixado de meu crime, e estas palavras seus lábios se comprimiam. Senão a ideia, experimentando passar por aqui sem deixar sinal. Enfim, nem mesmo permiti a sua filha. Minha filha? Exclamou o general, atirando a Helena um olhar de horror. Ah, infeliz! Saia ou mato-o! As 2 horas não expiraram. Não pode nem matar-me, nem entregar-me sem perder sua própria estima e a minha. A essa última palavra, o militar estupefato tentou contemplar o criminoso, mas foi obrigado a baixar os olhos. Sentia-se incapaz de sustentar o insuportável brilho de um olhar que pela segunda vez lhe transtornava a alma. Temia amolecer ainda, reconhecendo que sua vontade já enfraquecia. Assassinar um velho, pois nunca viu família? Disse ele então, mostrando-lhe com um gesto paternal a esposa e os filhos. Sim, um velho, repetiu o desconhecido, cuja fronte se contraiu levemente. Fuja! Exclamou o general sem ousar olhar seu hóspede. Nosso pacto está rompido. Não o matarei. Não, jamais me transformarei em fornecedor do cadafalso. Mas saia, causa-me horror. Eu sei, respondeu o criminoso com resignação. Não há lugar na França onde eu possa colocar meus pés com segurança. Mas se a justiça soubesse, como Deus, julgar as especialidades. Essa especialidade, na nota aqui de rodapé, é a palavra que Balzac forjou pensando em espécies speculare. Consiste em ver as coisas do mundo material tão bem como as do mundo espiritual em suas ramificações originais e consequências. Se ela se dignasse indagar alguém, o assassino ou a vítima é o monstro, eu ficaria orgulhosamente entre os homens. Não adivinha crimes anteriores num homem a quem acabam de matar com um machado? Eu me fiz juiz e carrasco, substituí a justiça humana impotente. Eis o meu crime. Adeus, senhor. Apesar do azedume que marcou a sua hospitalidade, dela guardarei recordação. Terei ainda na alma um sentimento de reconhecimento para um homem no mundo. Este homem é o senhor. Mas eu o desejaria mais generoso. Caminhou para a porta. Nesse momento a moça inclinou-se para a mãe e lhe disse alguma coisa ao ouvido. Ah! Esse grito escapado à esposa fez estremecer o general, como se tivesse visto Moina morta. Helena estava de pé e o assassino voltara-se instintivamente, mostrando em seu rosto uma espécie de inquietação por aquela família. — Que tem, minha querida? — perguntou o marquês. — Helena quer acompanhá-lo, disse ela. O assassino corou. Uma vez que minha mãe traduz tão mal uma exclamação quase involuntária, disse Helena em voz baixa, realizarei seus desejos. Após ter atirado um olhar de altivez quase selvagem em torno de si, a moça baixou os olhos e conservou-se numa admirável atitude de modéstia. Helena, disse o general, você foi lá em cima ao quarto onde eu pusera? Sim, meu pai. Helena,
Perguntou ele com voz alterada por um tremor convulsivo. É a primeira vez que vê esse homem? Sim, meu pai. Não é então natural que tenha intenção de. Se não é natural, pelo menos é verdade, meu pai. Ah, minha filha, disse a marquesa em voz baixa, mas de maneira que seu marido a ouvisse. Helena, você nega todos os princípios de honra, modéstia e virtude que tratei de desenvolver em seu coração. Se você foi sempre Se você foi sempre falsidade até esta hora fatal, então não é digna de saudade. Será a perfeição moral deste desconhecido que a atrai? Será a espécie do poder necessário às pessoas que cometem um crime? Estimo-a muito para supor. Oh, suponha tudo, senhora, respondeu Helena em tom frio. Mas apesar da força de caráter que demonstrava nesse momento, o fogo de seus olhos absorvia dificilmente as lágrimas que lhe rolavam nos olhos. O estrangeiro adivinhou a linguagem da mãe pelas lágrimas da filha e atirou um olhar de águia à marquesa, que foi obrigada, por um irresistível poder, a encarar o terrível sedutor. Ora, quando os olhos dessa mulher encontraram os olhos claros e luzentes daquele homem, experimentou na alma um arrepio semelhante à comoção que se apodera de nós diante de um réptil ou quando tocamos uma garrafa de leite, que é uma espécie de condensador elétrico, esse leite. Meu amigo, gritou ela ao marido, é o demônio, adivinha tudo. O general ergueu-se para agarrar o cordão da campainha. Ele vai denunciá-lo, disse Helena ao assassino. O desconhecido sorriu, deu um passo, deteve o braço do marquês e forçou-o a suportar um olhar que exprimia estupor e despojou-o de sua energia. Vou pagar sua hospitalidade, disse ele, e estaremos quites. Poupar-lhe-ei uma desonra entregando-me eu mesmo. Afinal, que farei agora na vida? Pode arrepender-se, respondeu Helena, dirigindo-lhe uma dessas esperanças que só brilham nos olhos de uma moça. Nunca me arrependerei, disse o assassino em voz sonora e erguendo altivamente a cabeça. Suas mãos estão tintas de sangue, disse o pai à filha. Eu as enxugarei, respondeu ela. Mas, continuou o general, sem se aventurar a mostrar-lhe o desconhecido, sabe ao menos se ele a quer? Uma situação, assim, para aquela época já é difícil, mas para os dias de hoje pior ainda, né? Ou menos pior, não sei. Mas o general põe um cara que ele nunca viu na vida, que descobre depois que é um assassino, e esse cara atrai a filha, ou a menina se sente atraída pelo, né, diz que quer ir com ele embora. Que papo meio estranho, né? Meio doentio. Mas enfim, vamos lá. O assassino avançou para Helena, porque isso aqui já tinha que ter mandado embora, né? Falou assim, tchau, até logo. E Helena fica. Porque o pai não tem ideia, o general não tem ideia dos rolos lá com a Helena, com a mãe. Pelo menos aparentemente não se fala nisso, né? E ele tem uma ligação bastante forte com a Helena também. O assassino avançou para Helena, cuja beleza, por mais casta e discreta que fosse, era como que iluminada por uma luz interior, cujos reflexos coloriam e punham, por assim dizer, em relevo os menores traços e as linhas mais delicadas. Em seguida, após ter atirado sobre a arrebatadora criatura um suave olhar, cuja flama era ainda terrível, disse, traindo viva emoção: não seria provar-lhe o meu amor e resgatar as 2 horas de existência que seu pai me vendeu, recusar-me ao seu devotamento? Também o senhor me repele, exclamou Helena, com uma entonação que dilacerou os corações. Adeus, pois a todos vou morrer. Que significa isso? Disseram-lhe ao mesmo tempo pai e mãe. Ela conservou-se silenciosa e baixou os olhos após ter interrogado a marquesa com um olhar significativo. Desde o momento em que o general e a esposa haviam experimentado combater pela palavra ou pela ação o estranho privilégio que o desconhecido se arrogara, ficando entre eles, e que esse último havia lançado a perturbadora luz que jorrava de seus olhos, estavam submetidos a um torpor inexplicável.
e a razão entorpecida não os ajudava a repelir o poder sobrenatural sob o qual sucumbiam. Para eles o ar se tornara pesado e respiravam dificilmente sem poder acusar aquele que os oprimia assim. Embora uma voz interior não lhes deixasse ignorar que esse homem mágico era a causa de sua impotência. No meio dessa agonia moral, o general adivinhou que seus esforços deviam ter por objeto influenciar a razão vacilante de sua filha. Segurou-a pela cintura e levou-a para o vão de uma janela longe do assassino. Minha filha querida, disse ele em voz baixa, se algum amor estranho nasceu de repente em teu coração, tua vida cheia de inocência, tua alma pura e piedosa, deram-me muitas provas de caráter para não te supor dotada da energia necessária a dominar um movimento de loucura. Tua conduta esconde, pois, um mistério. Pois bem, meu coração é cheio de indulgência. Podes confiar-lhe tudo, ainda que o dilacerasses, eu saberia, minha filha, calar meus sofrimentos e guardar tua confissão num silêncio fiel. Vejamos, tens ciúme de nossa afeição por teus irmãos ou tua jovem irmã? Tens na alma um pesar de amor? És infeliz aqui? Fala, explica-me as razões que te impelem a deixar tua família, a abandoná-la, a privá-la de seu maior encanto, a deixar tua mãe, teus irmãos, tua pequena irmã. Meu pai, respondeu ela, não estou enciumada nem apaixonada por ninguém, nem mesmo por seu amigo diplomata, o Sr. Van de Ness. A marquesa empalideceu e a filha, que a observava, deteve-se. Esse Sr. de Van de Ness, no fundo, é amante da mãe dela. Mas a menina jogou isso. Não devo, cedo ou tarde, ir viver sob a proteção de um homem? Isso é verdade. Sabemos nós jamais, disse ela, continuando, a que ser ligados nossos destinos? Eu creio nesse homem. Criança, disse o general, elevando a voz, tu nem sonhas com os sofrimentos que te vão assaltar. Penso nos dele. Que vida, disse o pai. Uma vida de mulher, respondeu a filha murmurando. Você está bem adiantada, exclamou a marquesa, recuperando a palavra. Senhora, as perguntas ditam-me as respostas, mas, se o desejar, falarei mais claramente. Diga tudo, minha filha, sou mãe. Aqui, a filha olhou para a mãe e esse olhar obrigou a marquesa a uma pausa. Helena, suportarei suas censuras se as tiver que fazer, de preferência a vê-la acompanhar um homem de quem todos fogem com horror. Bem vê, senhora, que sem mim ele estaria só. Basta, senhora, exclamou o general, só temos uma filha. E olhou Moina, que ainda dormia. Que situação triste, né? Eu te prenderei num convento, acrescentou ele, voltando-se para Helena. Seja. Meu pai, respondeu ela com uma calma desesperadora, aí morrerei. Só perante Deus o Senhor é responsável pela minha vida e por sua alma. Um profundo silêncio sucedeu subitamente a essas palavras. Os espectadores da cena, onde tudo ofendia os sentimentos vulgares da vida social, não ousavam olhar-se. De repente o marquês percebeu suas pistolas e apanhou uma, armou-a às pressas e apontou-a contra o estrangeiro. Ao ruído que fez o gatilho, o homem voltou-se, atirou seu olhar calmo e penetrante sobre o general, cujo braço, relaxado por uma invencível moleza, tornou a cair pesadamente e a pistola caiu no tapete. Minha filha, disse então o pai abatido por essa luta terrível, és livre, beija tua mãe, se ela o consentir. Quanto a mim, não quero ver-te nem ouvir-te. Helena, disse a mãe à moça, pense que acabará na miséria. Uma espécie de estertor partido do peito do assassino atraiu os olhares sobre ele. Uma expressão desdenhosa estava pintada em seu rosto. A hospitalidade que lhe dei custa-me caro, exclamou o general, erguendo-se. Matou, ainda há pouco, apenas um velho. Aqui assassina toda uma família. Aconteça o que acontecer, haverá desgraça nesta casa. E se a sua filha for feliz?
perguntou o assassino, olhando fixamente o militar. Se ela for feliz com o senhor, respondeu o pai, fazendo um esforço inaudito, não a lamentarei. Helena ajoelhou-se timidamente diante do pai e lhe disse com voz acariciadora: Oh, meu pai, eu o amo e venero, quer me prodigalize os tesouros de sua bondade ou os rigores da desgraça. Mas eu lhe suplico que suas últimas palavras não sejam palavras de cólera. O general não ousou contemplar a filha. Nesse momento o estrangeiro avançou e, atirando a Helena um sorriso onde havia ao mesmo tempo alguma coisa de infernal e celeste. Vós, a quem um assassino não aterroriza, anjo de misericórdia, disse ele, vinde, já que persistis em confiar-me vosso destino. Inconcebível, exclamou o pai. A marquesa lançou à filha um olhar extraordinário e abriu os braços. Helena nele precipitou-se chorando. Adeus, disse ela. Adeus, minha mãe. Helena ousadamente fez um sinal ao estrangeiro que estremeceu. Após ter beijado a mão do pai e precipitadamente, mas sem prazer, Moína e o pequeno Abel, ela desapareceu com o assassino. Por onde vão eles? Exclamou o general, escutando os passos dos dois fugitivos. Senhora, continuou dirigindo-se à mulher. Creio sonhar. Esta aventura oculta-me um mistério. Devo sabê-lo. A marquesa estremeceu. Há algum tempo, respondeu ela, sua filha tornou-se extremamente romanesca e singularmente exaltada. Mas apesar dos meus cuidados em combater essa tendência de seu caráter, isso não é claro. Mas imaginando ouvir no jardim os passos de sua filha e do estrangeiro, o general interrompeu-se para abrir precipitadamente a janela. Helena! Exclamou. A voz perdeu-se na noite como uma vã profecia. Pronunciando esse nome, ao qual nada mais respondia no mundo, o general rompeu como por encanto a magia a que um poder diabólico o submetera. Um clarão de lucidez passou-lhe pela face. Viu claramente a cena que acabava de ocorrer e amaldiçoou sua fraqueza que não compreendia. Um cálido estremecimento foi-lhe do coração à cabeça. Aos pés, tornou-se ele mesmo, terrível, esfomeado de vingança. Deu um grito pavoroso. Socorro, socorro! Correu aos cordões das campainhas, puxou-os de maneira a rompê-los, após ter feito ecoar estranhos tinidos. Todos os criados despertaram em sobressalto. Quanto a ele, gritando sempre, abriu as janelas da rua, chamou os gendarmes, pegou as pistolas, disparou-as para acelerar a marcha dos cavaleiros, o despertar da criadagem e a vinda dos vizinhos. Os cães reconheceram então a voz do dono e ladraram. Os cavalos relincharam e escarvaram a terra. Foi um horroroso tumulto no meio daquela noite calma. Descendo pelas escadas para correr em busca de sua filha, o general viu os criados aterrorizados que chegavam de todos os lados. Minha filha Helena foi raptada. Ide ao jardim, guardai a rua, abri a gendarmeria, ao assassino. Imediatamente, partiu com um esforço de raiva a corrente que prendia o cão de guarda. Helena, Helena, gritou ele. O cão saltou como um leão, ladrou furiosamente e lançou-se ao jardim tão rapidamente que o general não pôde segui-lo. Nesse momento, o galope dos cavalos ressoou na rua e o general apressou-se a abrir ele mesmo. Sargento! Exclamou. Ide cortar a retirada do assassino do senhor de Mauni. Fogem pelos jardins, depressa, cercai os caminhos da colina de Picardia. Vou dar uma batida em todas as terras, parques e casas. Vós outros, disse ele aos criados, vigiai a rua e mantende o cordão, desde a barreira até Versalhes, para a frente, todos. Apoderou-se de uma espingarda que lhe trouxe o criado de quarto e lançou-se aos jardins gritando ao cão. Procura! Horríveis ladridos responderam-lhe ao longe e ele se dirigiu na direção de onde os estertores do cão pareciam vir. Às 7 horas da manhã, as pesquisas da gendarmeria, do general, de seus criados, dos vizinhos, tinham sido inúteis. Já estão 7 da manhã. Aquilo tudo aconteceu uma hora da manhã, 1h02. 7. O cão não voltara. Esgotado de fadiga e já envelhecido pela amargura, o marquês voltou ao salão deserto para ele
embora seus 3 outros filhos lá estivessem. Mostrou-se bem indiferente para com sua filha. Mostrou-se bem indiferente para com sua filha, disse ele olhando a esposa. Eis, pois, o que nos resta dela, acrescentou, mostrando o bastidor de bordar onde se via uma flor começada. Estava aí ainda há pouco e agora perdida, perdida. Chorou, escondeu a cabeça nas mãos e ficou um momento silencioso, não ousando contemplar o salão que outrora lhe oferecia o quadro mais suave de felicidade doméstica. Os clarões da madrugada lutavam com as lâmpadas amortecidas. As velas queimavam seus festões de papel. Tudo concordava com o desespero do pai. É preciso destruir tudo, disse ele após um momento de silêncio mostrando o bastidor. Nada mais poderei ver daquilo que recorde a filha. Que cena interessante, né? Parece que eles foram tomados, assim, digamos, com um poder sobrenatural, né, que o cara trouxe. E, enfim, pelo menos essa é a impressão que fica. E aí terminei essa parte. Deixa eu voltar aqui para ver. Essa parte aqui do livro, que é a quinta parte, que é dos 2 encontros. Primeiro, a fascinação. Essa é a fascinação, eu terminei. Agora, os 2 encontros. Vou começar no próximo episódio, O Capitão Parisiense, na página 178. Ok? Então é isso. Essa é a leitura de hoje. Obrigado. Tchau, tchau.